Você que já ouviu das 7 montanhas, a maioria das coisas que eu vou falar, provavelmente eu mesma já falei para você, que eu vivo falando disso o tempo todo. Então, provavelmente você que já sabe, você ouviu alguma coisa de mim sobre isso. Só que agora a gente vai ver num contexto de igreja. Vamos todo mundo aprender junto, tudo de novo, amém? Então, uma dica para você. Pega seu caderno, sua caneta. Se você não trouxe, pega o seu celular e anota. Tá? E outra dica. Eu sempre quis fazer isso. Um dia vai ser o meu livro, tá? Só para deixar registrado. Mas assim, não é meu. Mas eu sempre quis fazer isso. Tá vendo esse livro aqui? Vocês estão vendo? Vocês podem me responder. Obrigada. Foi daqui que tudo começou a ser gerado dentro do meu coração. Eu assisti uma ministração, e aí Deus começou a falar comigo, e fominha do jeito que eu sou, eu comecei a pesquisar as coisas. E aí fui pesquisando, comprei o livro, li, e aí Deus trouxe isso ao meu coração, como uma boa filha que eu sou, já falei, procurei meus discipuladores, meus pastores, e Deus tem ministrado muito isso comigo. Você sabia que 100% da igreja foi chamado para o ministério de tempo integral? Você sabia disso? Aí você vai olhar para mim e vai falar, mas eu não tenho chamado para ser pastora ou pastora. Não tenho chamado para ser líder de célula. Não tenho chamado para ficar na porta, no som, para cantar, para tocar. Como é que eu posso trabalhar de tempo integral? Fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Então fala assim comigo, eu sou o ministro de tempo integral. 24 horas por dia, 7 dias por semana, você foi chamado para adorar e servir a Deus naquilo que você é bom. Só que às vezes, você acha que você tem que ser bom fazendo isso. É o cão. Às vezes, aqui ó, tem lugar aqui na frente, tá? Para vocês que estão em pé e atrás. Eu sou ruim de conta, tem 4 lugares. Então, você pode vir, sentar aqui na frente, olhar para mim, né, Christian? Calma que eu perdi o raciocínio. Às vezes, existe uma mentira do diabo, que ela é implantada dentro das igrejas, que diz assim, ó, eu só tenho valor para a comunidade evangélica Aliança se eu estiver segurando um microfone. Eu só tenho valor para a comunidade evangélica Aliança se eu estiver tocando bateria. Ou se eu estiver operando a mídia lá atrás, ou se eu estiver tirando foto, ou se eu for um líder dessa casa. Você já ouviu isso? Que você só tem valor se você estiver fazendo uma dessas coisas? Isso é uma mentira do diabo. Às vezes, pode ser, talvez, quem sabe, que você tenha valor sendo um bom cristão e um bom discípulo nos negócios lá fora. Talvez, pode ser que você seja alguém que tenha valor para o reino de Deus sendo um bom professor, uma boa professora, um jogador de futebol, um astro de televisão, uma atriz. Pode ser que você foi chamado simplesmente, e isso não é menos importante ou mais importante, para ser uma mãe para os seus filhos e uma esposa para o seu marido. Não tem menos ou mais importante, faz sentido? E hoje a gente vai falar sobre a restauração dessas montanhas. Sabe por quê? O diabo... Quem estava aqui domingo? Isso vai fazer sentido para você. Sabe o que o diabo faz? Ele pega a igreja, o corpo de Cristo, joga dentro de uma caixinha com 4 paredes e tranca ela lá dentro. E aí ele fala bem assim, vocês têm que fazer tudo dentro da igreja. Vocês têm que ser igreja dentro de 4 paredes, nada mais. Só fica aqui dentro. E aí as outras áreas da sociedade, elas são governadas por príncipes que o diabo escolhe para cada uma dessas áreas. A nossa sociedade, vou falar do Brasil, mas a sociedade em geral ela é dividida em 7 áreas. Era para aparecer um negócio ali, mas tudo bem. A nossa sociedade ela é dividida em 7 áreas, que é família, educação, governo, negócios, que é economia, artes e entretenimento, mídia e comunicação e religião. Eu deixei propositalmente a religião por último, tá? A nossa sociedade, o povo funciona nisso aqui, em 7 áreas. Só que o diabo, o que ele pega? Ele pega todo mundo que aceitou Jesus e joga só para aquele último. Então, a igreja,
e é o papel dela, é o seu papel, é o meu papel, só vai governar uma montanha. Qual é essa montanha? A religião. Você está aí? Só que aí, quando a gente olha para a família, está um caos. São pessoas se divorciando ou uma família totalmente desestruturada. Aí a gente olha para a educação, estão ensinando que menina pode namorar menina e menino pode namorar menino, que você pode começar a ter relação sexual antes do casamento. E aí começa a ensinar um monte de coisa na escola, um monte de doutrina que é totalmente contra a palavra de Deus. E aí a gente vai para o governo. Vou cutucar um pouquinho. Quem já ouviu bem assim? Política não é para crente. Ou quem já ouviu? Cara, não tem jeito, não dá. A política no Brasil não vai melhorar. Quem já ouviu? Eu escuto isso quase todo dia na faculdade. Não, porque crente e política não se mistura. Virou político, esquece que é cristão. Na verdade, nunca foi cristão, tá? Porque política também faz parte daquilo que Deus é. Porque no céu tem política, você sabia disso? No céu tem governo. O problema é que a gente esquece de atrair a realidade do céu para a terra. Jesus, quando ele orou, ele disse bem assim, que venha o teu reino aqui na terra como ele já é feito no céu. Então, no céu tem família, tem educação, tem governo, tem economia, tem arte, entretenimento, tem mídia e tem religião. No céu funciona tudo isso. Só que aí quando chega na terra, eu e você, a gente esquece dessas coisas. Por quê? Eu sou salvo. Você é salvo? Amém. Glória a Deus, eu sou salvo. Agora eu não preciso fazer mais nada. Eu vou para o culto na terça, eu vou para a célula, vou para o discipulado, vou para o culto de celebração e acabou. A minha vida está ótima assim. Vou para o meu trabalho, ganho meu dinheiro, coloco comida dentro de casa, vou para a escola, estudo, faço uma faculdade. Às vezes nem faço uma faculdade, eu nem estudo. Acabou, está muito ótimo assim. Só que a Bíblia fala que eu e você, nós somos sal da terra e luz desse mundo. E que os filhos de Deus precisam manifestar a glória de Deus. Aonde? É no céu que você precisa manifestar a glória de Deus? É na terra. Eu já ia falar a parte final, né? Ô, Ana, faz isso não. Apocalipse 17, 9. É isso mesmo. Apocalipse 17, 9 vai falar bem assim. A grande prostituta está sentada sobre os 7 montes da sociedade. Ou governa sobre os montes do mundo. Você sabe quem é a grande prostituta? Você não precisa ter medo de falar o nome dele, não. Assim, ó, diabo. Tá, vou perguntar de novo. Ó. Você sabe quem é a grande prostituta? Não precisa ter medo de falar o nome dele, não, tá? Ele governa sobre as 7 montanhas. Aí você vai falar, mas como assim? Uma montanha é a montanha da religião. Como é que ele governa sobre a montanha da religião? Dizendo para mim e para você que a gente tem que ficar preso dentro da igreja. E aí Apocalipse fala que essa prostituta, que faz tanto a mim quanto a você se prostituir, governa sobre o mundo. Por quê? Porque a gente está dormindo. Olha para a cara do seu irmão e vê se ele está dormindo. Tem uns que estão dormindo de verdade, né? Mas a gente dá uma ignorada nessas pessoas. As 7 montanhas são 7 aspectos de quem Deus é. Você sabe que Deus é único, não sabe? Mas Deus também é 3, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Adriana, vai achando os slides e vai colocando, porque se eu lembrar, eu não vou lembrar. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo. Abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 4. Eu vou te provar na Bíblia que talvez você não acredite em mim, então eu prefiro ir com a palavra. Apocalipse 4, versículo 5. Diz assim, ó. Você não achou, você anota. E eu não vou colocar lá, porque a gente tem que procurar na Bíblia. A gente tem Bíblia de papel, então você vai aprender a usar a sua Bíblia. Eu peguei o celular porque eu preciso ser mais rápida que você. Apocalipse 4:5 diz assim: do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7
tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Oh, Deus não é só 3, Deus também é 7. Espera aí, Ana, você confundiu minha cabeça. Então, Deus é único, mas Deus é 3 e Deus é 7? É o que a Bíblia diz. Deus é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles são um, sendo 3. Mas ele também é 7. Relaxa, a gente tem mais 4 terças-feiras para isso entrar na sua cabeça. Mas Deus tem 7 Espíritos. E os 7 Espíritos saem como tochas de fogo sobre todo mundo. E aí, sabe o que é mais legal? Aponta para você assim, embaixo no seu peito. Um desses espíritos está dentro de você. Qual, eu não sei, eu sei o meu. Mas um desses espíritos está dentro de você. Abre agora lá em Apocalipse 5:6. 5:6. Isso aí, tia Maria. Quantos aqui já ouviram que Jesus é o Cordeiro? O Cordeiro é bonitinho, não é? É bonitinho o animal. Vocês nunca viram um cordeiro? Depois procura lá no tio Google. Só que eu vou te falar um negócio. Jesus não é tão bonitinho como cordeiro assim. Pelo menos na minha imaginação bíblica, eu não consigo. Quer ver? Apocalipse 5:6 fala bem assim: então, vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Então, o cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. Pares, né? Agora imagina comigo, o chifre representa a autoridade, os olhos a visão. Então isso significa que o Cordeiro, que morreu e ressuscitou, está junto comigo, me dando autoridade e visão sobre a minha montanha. Aí você vai perguntar, mas eu não sei a minha montanha. Aí a gente deixa aquele merchan, próxima terça-feira. O reino de Deus ele deve ser manifesto em cada uma dessas áreas. Volta lá para mim, Adriana. Isso. O reino de Deus, ele precisa ser manifesto em cada uma delas. Você já ouviu aquela mentira bem assim? Jesus está voltando. Você não precisa se preocupar com a sociedade, porque Jesus vai pegar a igreja e ele vai levar a igreja para os céus. Só que aí a gente esquece que lá em Mateus 5, um desafio para você, leia o Sermão da Montanha. Até Mateus 5, Jesus está trazendo à lembrança aquilo que os profetas falaram. Ele cita Isaías e cita alguns outros profetas. Quando chega em Mateus 5, são as palavras do próprio Jesus. Então, é o primeiro sermão dele, a primeira ministração, a primeira palavra de Jesus. E aí ele começa bem assim: os humildes herdarão o reino dos céus. Aí mais lá na frente ele fala bem assim: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, de nada serve. Ele é jogado fora e pisoteado. Aí eu vou trazer uma revelação para você. Você é o sal da terra. Se você perde o seu sabor, você é jogado fora e pisoteado. Por quem? Pelo principado que governa a sua montanha. Aí depois, mais lá na frente, ele vai dizer bem assim: você é a luz do mundo. A luz não foi feita para ser colocada debaixo da mesa. Ela foi feita para ser colocada sobre o monte. Quando Jesus fala para aquele povo, a gente precisa entender a realidade da Bíblia. Quando Jesus fala para aquele povo bem assim: você é o sal da terra, ele está dizendo bem assim: você é um preservador do reino dos céus. Porque naquela época não tinha geladeira, não tinha freezer igual a gente tem hoje. Lá, eles guardavam a carne com sal. Passava sal de um lado, passava sal do outro e botava no sol. Era assim que era conservado o alimento. Então, quando Jesus está falando bem assim: você é o sal da terra, ele está dizendo: você é um preservador da cultura dos céus. E aí, quando ele fala que você é a luz do mundo, o povo lembra do templo. E aí lembra que lá tinha a lamparina. E essa lamparina tinha 7 pedestaizinhos. E esses pedestais, cada um tinha o seu fogo. E aí Jesus está falando: olha, é como se fosse no templo. A igreja unida, cada um vivendo aquilo que foi chamado para viver. É luz do mundo e traz luz aonde há escuridão. Vocês estão aí? Eita glória. Deixa eu correr porque... Deus ele tem unção, poder e solução necessária para todas as áreas da sociedade. Só tem um problema.
Jesus conquistou as chaves do inferno e entregou na mão de quem? Fala assim, da igreja. Glória a Deus. Jesus pegou as chaves do inferno e entregou na mão da igreja. Aí, quando é para governar a sua área, o que a igreja faz? Dorme. E eu vou te explicar no final por que você está dormindo. Mas a igreja dorme. E aí deixa de manifestar quem Deus é. Passa o próximo para mim, Adriana. Sabe por quê? Lembra que eu falei que você tem dentro de você um Espírito de Deus? Então, esse Espírito manifesta 7 características de quem Deus é. Deus como um pai, um mestre, um rei, um provedor, um criador, um comunicador e um redentor. Ao longo das próximas 4 terças-feiras, eu vou falar sobre cada uma das montanhas. E aí você vai se localizar. Mas eu preciso que você entenda o porquê que você não vive isso aqui. Amém? Então Deus, Ele precisa ser manifestado, o amor dEle precisa ser manifestado ao mundo através da sua paternidade, através do seu ensino, através do seu governo, através dEle como provedor. Você já viu aquela pessoa que chega na igreja, olha uma pessoa que está precisando de ajuda e simplesmente vai lá e ajuda? Você conhece uma pessoa assim? Eu vi uma pessoa, eu sei que ela não tem comida em casa, correu, comprou uma cesta e levou para essa casa. Você já viu alguém assim? Essa pessoa tem dentro dela o Espírito do Deus provedor. Por quê? Porque ela gosta de prover as coisas na vida de outra pessoa. Isso é uma manifestação do amor de Deus na vida dela. Você já viu aquela pessoa que é 100% artística? Que viu uma coisa, aí estava lá no culto de celebração, ou estava ouvindo a palavra, e aí começou a escrever, puf, surgiu uma canção. Aí ela vem e canta essa canção aqui na igreja. Isso é uma manifestação do Deus Criador. Ela está criando alguma coisa. E por aí vai. Só que cada uma dessas montanhas tem um inimigo. Nós estamos no ano da... Eita glória. Se você precisa conquistar, significa que tem alguém mandando em algo que é seu. Correto? O povo de Israel tinha uma promessa. A terra prometida, a terra que mana leite e mel. Terra agraciada por Deus. Mas Deus virou e falou bem assim, olha só, vocês vão ter que tirar os inimigos de lá, porque eles estão na terra de vocês. Cada uma dessas montanhas tem um inimigo. E você, olha que legal, você vai ter que tirar esse inimigo de lá. Porque é sua montanha, então é sua responsabilidade, assim como eu tenho na minha. E esses gigantes que os espias falavam, são principados. E aí sabe como é que a gente tira principado? Jejum e oração. Aí sabe o que é legal? Mês que vem a gente entra no ciclo do Natanael. O que é que a gente vai fazer? Jejum e oração. Então não dá para você reclamar que não dá certo, porque a igreja caminha para dar certo. E aí a gente tem 7 principados. Vou te dar um exemplo, só para te instigar um pouquinho. Deixa eu colar, que aí eu lembro. Na montanha da educação, alguém já ouviu falar de Belzebu? Eu sei que é um nome estranho, parece aquela coisa de batalha espiritual, mas está na Bíblia, tá? Se a gente lê, a gente acha. Belzebu é o principado da educação. O deus das moscas lá, que distorce tudo aquilo que Deus está falando. Nas artes e no entretenimento, é uma mulher não, né? Um principado chamado Astarote. Só que a gente chama de Jezabel. A gente tem esse velho hábito. Só que Jezabel era uma mulher, tá? Ela não era um demônio. Agia como mas era uma mulher. Só que o principado que agia na vida dela era Astarote. Quando a gente fala de família, o principado das famílias é Baal. Vou contar uma coisa legal para vocês, ó. Não é legal, mas é para você ficar acordado. Todas as vezes, e é por isso que nós não defendemos o aborto, tá? Todas as vezes que alguém aborta por livre e espontânea vontade e entrega uma criança para morrer, porque é uma criança, está sendo gerada uma criança, todas as vezes que você aborta, mesmo que você não saiba, você está entregando essa criança para Baal, como oferta para esse Deus. É por isso que, como igreja, nós não defendemos o aborto. Porque é uma vida, e nós não vamos entregar essa vida para um Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso e o único Deus. E aí, como família, a gente luta contra Baal. Economia, a gente luta contra Mamon. Aquele gordo
que gosta de fartura e vai te fazer trabalhar, 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 trabalhar e esquecer de implantar o reino de Deus. Mas aí depois a gente vai ver com mais detalhe. Deixa eu voltar para cá. E aí, eu amo Deus e eu amo a forma como Ele expressa as coisas, até porque a minha montanha é a montanha de artes. Então, olhar para as coisas de forma criativa, colorida, é o meu negócio. Deus é único, mas Ele também é múltiplo. E Ele estabelece quem Ele é através do arco-íris. Você já viu um arco-íris? Então, Deus estabelece quem Ele é através do arco-íris. Vocês estão aí? Amém. Só porque vocês estão prestando atenção em mim, né? Entendi. Só que aí você vai falar, mas o arco-íris é o símbolo do LGBT. Não. Aí eu vou corrigir um negócio. Para eles, e nós vamos ganhar todos eles para Jesus, para eles não tem uma cor, que é justamente a nossa cor como igreja, que é o azul mais claro. Eles têm um azul mais escuro. Depois você vai lá e pesquisa, que eu não estou falando besteira. Então, para eles tem 6 cores. Para a gente tem 7, porque Deus é completo. Amém? Deus... Vai passando, Adriana. Opa! Vai. Mais um. É porque você precisa ficar assim, ligadinho em mim, entendeu? Vai. Isso, deixa aí. Deus, Ele é único. Deus é Deus nele mesmo, e ponto. E aí, se a gente pega o arco-íris, olha a aula de ciência. Não sei você, mas na escola eu tentei fazer um arco-íris. Não deu muito certo, mas a gente tenta. O arco-íris é luz branca. É isso que o arco-íris é. Mas você vai virar para mim e vai falar, mas o arco-íris tem 7 cores, Ana. Eu sei. Mas o arco-íris é a luz branca. Misturada com a luz do sol. E mais o que está ali? Quando junta essas 3 coisas, formam as 7 cores do arco-íris. Aí vamos lá comigo, viaja junto comigo. Luz branca, luz do sol e água. Te lembra o quê? Essas 3 coisas? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá pegando? Eu vou repetir isso sempre nas terças-feiras, mas vamos lá. Luz branca, luz do sol e água formam um arco-íris, as 7 cores que a gente vê. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pula, Adriana. Eu dei mole, eu podia ter perguntado antes de pular, mas agora já era. Quais são as cores primárias do arco-íris? Você pode colar. Amarelo, vermelho e azul. Você sabe como é que a gente forma o fogo? Amarelo, vermelho e azul. A Bíblia chama Deus de fogo consumidor. Você já leu isso na Bíblia? Se não leu, você procura. Deus, Ele é um fogo consumidor. E as cores primárias do arco-íris revelam também a magnitude de Deus. Você quer uma pessoa inteligente? É Deus. Pega para ler a Bíblia que você vai ver como Ele é criativo em tudo que Ele fala, escreve e faz. O amarelo representa o sol da justiça, o nosso Pai. O vermelho representa o sangue de Jesus, o Deus Filho. E o azul, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. São as cores primárias do arco-íris, é a trindade de Deus que formam aquelas 7, que tem toda uma representação, que a gente não vai falar agora para te deixar curioso. Pula o outro, Adriana, para ver o que é. Gênesis 1:26 diz assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não tem 7 espíritos dentro de você, porque você não é Deus. Tá? Você não é a estrela da manhã. Mas você é a imagem e semelhança de Deus, então você tem uma dessas características dentro de você. Uma dessas cores, um desses espíritos, uma dessas tochas de fogo estão dentro de você. Se isso não te deixa empolgado para descobrir o que tem dentro de você, tem alguma coisa de errado com você. Porque eu fico assim, Jesus, o que eu tenho dentro de mim? Porque eu quero saber, até porque eu sou curiosa também, né? Deus claramente se identifica como uma realidade múltipla. As 7 cores são 7 expressões do aspecto de Deus e que juntas revelam a totalidade de quem Deus é na terra.
A Bíblia fala bem assim: a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe qual é o problema? Os filhos de Deus estão sentados dentro da igreja, achando que a manifestação dele é dentro da igreja. E não é. Até mesmo você que foi chamado para a montanha da religião, seu lugar não é aqui dentro, é lá fora, evangelizando e falando de Jesus. E aí o diabo vai lançando essas mentiras e vai aprisionando a gente dentro da igreja. E aí a gente não entende por que eu chego na igreja e eu me sinto um peixe fora do aquário. Você já sentiu um peixe fora do aquário? Eu já. Porque eu não era líder, eu não era nada, e eu falava: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? Para que eu nasci? Eu sou bem dramática, eu sei, eu sou melancólica, é meu temperamento. Fazer drama é comigo mesmo. Mas eu entendi que cada um é diferente do outro. Cada um tem um chamado específico. Talvez Deus não te chamou para liderar uma grande célula. Talvez Deus te chamou para liderar uma grande empresa. Aí você está aqui batendo a cabeça na parede, querendo liderar uma célula, quando Deus te chamou para liderar uma empresa. Para ser um gerente, para ser um presidente. Ou para ser um político. Tem gente que reclama tanto do nosso presidente atual, que esquece de orar pelo presidente e buscar, já que você está tão incomodado, se forma em política, vai trabalhar para o governo, vai implantar Jesus, vai implantar a cultura do céu lá dentro. Porque se isso está gerando insatisfação em você, talvez Deus está te chamando para o governo. Hoje, eu faço relações internacionais. Sabe uma coisa que me deixa inconformada? É olhar meninas, crianças, jovens e adolescentes que não têm os seus direitos humanos defendidos. E eu estou estudando para defender o direito humano dessa pessoa. Porque eu sinto um desejo para isso. E eu sei que eu posso manifestar a glória de Deus nisso. E eu não preciso ir para outro país e para outro estado. Dentro do balneário tem isso. Meninas que são estupradas dentro de casa, crianças que não têm os seus direitos preservados, famílias que estão totalmente desestruturadas. Eu estou me formando e eu estou estudando para lutar por essas famílias. Porque Deus me chamou para isso. Eu sei o meu lugar. E eu tenho certeza que você também vai descobrir o seu. Só tem um problema. E aí a gente já está acabando. Oh, sempre quis ouvir isso de vocês, ó. Meu coração até chegou a ficar feliz agora. Mentira, já estava. Chegou o tempo. Você pode pular para o último slide, Adriana. Chegou o tempo de você olhar para Deus de uma forma nova. Sabe por quê? Sabe o que a gente faz como igreja? A gente limita quem Deus é. Ah, Deus não pode mudar o governo. Deus não pode mudar a economia. Deus não pode mudar as famílias. E aí eu crio um mini Deus dentro da minha cabeça. Sabe por quê? Como você vê Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Como você enxerga o seu Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Sabe por quê? Como você enxerga Deus é como você vai manifestar Ele para o mundo. Sabe por que o mundo não está vendo Deus? Porque a gente não enxerga Deus como Ele é. E aí quando a gente vai lá para fora para manifestar Deus, a gente não consegue. Porque quando a gente olha para Deus, a gente vê um Deus que não pode fazer nada. A gente canta, a gente celebra, a gente bate palma falando que Deus Ele vai fazer. A gente levanta um aleluia, que os céus vai se abrir, que Deus vai guerrear por mim. Mas quando chega lá fora, a gente não consegue ver isso. Por quê? Porque você está dormindo. Abre a sua Bíblia em Juízes 16. Eu vou te provar que você está dormindo. Porque se você não estivesse dormindo, você já estava governando sobre a sua montanha. Você já estava vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu só posso ministrar sobre as montanhas quando você primeiro restaurar isso dentro de você. Juízes 16. Eu aprendi uma coisa com o pastor Geraldo, que ele aprendeu com outro pastor, mas eu aprendi com o meu pastor, que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Então, todas as histórias do Velho Testamento estão refletindo alguma coisa que Jesus ensinou. Abriu aí? Você abriu, né? Eu não, mas calma aí. Juízes 16, 19. Quem aqui conhece a história de Sansão? Você sabe que Sansão tinha um cabelo muito grande, né? E que ele era nazireu, que ele não podia cortar o cabelo. Mas tem uma coisa a respeito de Sansão que às vezes passa desapercebido. Que é essa aqui, ó. Dalila, a tal Dalila, fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. E então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo. Vou ler de novo para você, ó, porque eu acho que você não entendeu.
Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. E então chamou um homem para cortar, aí repete comigo, as 7 tranças. As 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo. Aí eu quero que você viaje comigo de novo. Sansão sou eu e você. Sansão representa a igreja. Representa o monte da religião. Porque a igreja está lá nesse monte da religião. Lembra que eu falei que cada montanha tem um inimigo? O inimigo da montanha da religião é o espírito de engano. Ele vem, ele te engana, ele te cega, ele tira as suas forças e os outros vão governar suas montanhas e não estão nem aí para a gente. Dalila representa esse espírito de engano. Aí sabe o que esse espírito vem e entra dentro das igrejas e faz? Ele pega, ele senta na cadeira, ele pega você, deita você no colo dele e faz você dormir. Aí você vai dizer, não, Ana, não faz isso comigo. Comigo não, comigo essas coisas não acontecem. Porque eu sei muito bem quem eu sou, estou vindo na igreja, estou acordado, eu não estou dormindo. Mentira. Você nem para o discipulado vai. Então já é um sinal de que assim, as coisas estão mortas na sua vida. Sabe por quê? Quem está dormindo não consegue nem cumprir as coisas de dentro da igreja. Quem está dormindo não consegue nem obedecer a sua liderança. Quem está dormindo não consegue nem ter temor ao Senhor e às coisas do Senhor. Isso é um sinal que você está dormindo. Quando o seu líder fala para você, olha, você vai ficar com tal tarefa da célula. Ou pior, você nem vai na célula, né? Então, assim, desconsidera a coisa. Isso é um sinal de que você está dormindo. Quando o seu líder, ou discipulador, para aquele que é discipulado, vira e fala, olha, você está errado. Não, mas eu não estou errado. Eu nem vou voltar nesse discipulado mais. Não, você precisa se posicionar. Não volto no discipulado mais. Isso é um sinal que você está dormindo. E se você está aqui, você está me dizendo que você quer crescer. Amém? Então, se você quer crescer, eu estou aqui para te fazer acordar. Amém? Glória a Deus. Dalila vem, ela bota a Sansão para dormir. E aí chama um soldado. Não é Dalila que corta, tá? É o soldado. Na maioria das vezes, esse soldado é até alguém da igreja. Que nem sabe que é soldado, mas está trabalhando lá pro diabo. A gente, ninguém sabe. E aí essa pessoa de dentro da igreja vai. Mas você não faz nada na igreja. Você não serve para nada aqui dentro, você está fazendo o que aqui? Não, porque você só dá trabalho. Porque você, pelo amor de Deus, a gente só tem que orar por você. E aí vai jogando terra e vai apagando o Espírito de Deus que tem dentro de você. E aí as tranças são cortadas. Sabe quando a igreja vai governar no mundo? Quando a gente trabalhar em unidade. Eu entendendo que eu tenho uma montanha, a pastora tem outra, a Rose tem outra, a Miriam tem outra, o Davi tem outra e por aí vai. E aí quando cada um acender a chama de Deus e o Espírito de Deus dentro de você, a gente vai governar. Sabe o que Sansão fez quando não estava encantado por Dalila? Ele entrou na cidade de Gate. Ele pegou os portões, que eram enormes e muito pesados, arrancou com as próprias mãos e levou embora nas costas. Sabe o que Jesus fala? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você foi chamado para pegar as portas de cada uma dessas montanhas, porque cada uma dessas montanhas tem uma porta infernal. Você foi chamado para pegar cada uma dessas portas, tirar com as suas mãos e jogar fora. Mas aí o que acontece? Você está no colo de Dalila dormindo. E eu estou falando do espírito, tá? Não estou falando de uma pessoa de carne e osso, porque a Bíblia fala que nós não lutamos contra pessoas, mas contra principados e potestades. Não são pessoas de carne e osso, são espíritos. E se você não acredita nisso, começa a orar. Você vai ver que vai te dar um sono, mas um sono, uma dor de cabeça que você não vai nem conseguir ler a Bíblia. Sabe o que é isso? É o espírito de engano gerando dentro de você. Eu estou cansado, eu vou ler a Bíblia depois. Eu estou cansado, eu vou orar depois. Não, eu vou dormir um pouquinho porque eu não estou conseguindo entender. Se eu não estou conseguindo entender, para que eu vou ler? Porque se eu for ler para ler, não vou ler para nada, eu leio depois. Só que aí o depois nunca chega. Não é? Aí, em vez de você parar, não, eu estou com dor de cabeça, eu estou com sono. Aí, em vez de você levantar e falar, eu mando embora todo o espírito de engano, tudo aquilo que está tirando o meu foco, não, você vai lá e dorme. Literalmente, né? Se coloca de pé, por favor.